falando de jogo, gente. Vamos falar de arbitragem, mas de jogo, porque teve sim um jogaço no Maracanã. PVC, foi um jogo, né, um jogo grande, né? Um jogo que a gente esperava ver. Para quem tinha um certo receio, vai ser um jogo truncado, porque às vezes um jogo tão importante fica um pouco truncado, não foi isso que a gente viu. Tanto que o Flamengo consegue liquidar a fatura ainda no primeiro tempo. O Palmeiras até começa bem, mas é um Flamengo letal. E que logo, né, nos primeiros minutos, Pedro Arrascaeta vai lá e abre 1-0. Tem uma coisa que a gente vai ver, né? Olha o detalhe só. Olha lá. Mano a mano, tá vendo? O que a gente falou a semana passada inteira? Ganhou o duelo individual ali. Marcação individual sem sobra. Se quebrar a primeira linha, acontece o quê? Danou-se. O primeiro gol é exatamente o exemplo disso, já a gente vai ver na prancheta. Mas eu acho que o Palmeiras começou muito bem o jogo, começou com coragem. Muita gente achava, na sexta-feira, de uma mensagem que chegou aqui, não, o Palmeiras vai ter mais posse de bola. Teve porque pressionou a saída de jogo. O Flamengo esboçou reclamar de estar jogando com 10 homens contra 11 quando saiu o gol do Vitor Roque, mas o Felipe Luiz não reclamou disso. Ele reclamou mesmo da comunicação do próprio Flamengo, que não conseguiu realizar a substituição da saída do Léo Ortiz para a entrada do Danilo antes da bola circular e chegar no cruzamento do Kelvin para o cabeceio do Vitor Roque. Aqui não é um lance de arbitragem. O Palmeiras empatava um jogo por 1-1. Aí, ainda no primeiro tempo, tem a circulação de bola de um jeito que o Flamengo aproveita muito os erros individuais do Palmeiras, que foram fundamentais, porque o Flamengo soube explorar. Eu acho que a vitória do Flamengo é muito justa por ser um time letal e porque o Palmeiras cometeu erros que não podia cometer. Mas o Flamengo jogou uma grande partida e o Palmeiras jogou uma grande partida. E este ponto tem que sobressair em comparação com todas as outras questões que também fazem parte do cardápio do jogo. Sem dúvida, né? Tá tudo no combo aí, até por isso esse jogo foi tão grande, né? Pela importância que tinha no campeonato, pelo tamanho das duas equipes, pela forma como elas se postaram também e, claro, as polêmicas também ajudam a dar mais repercussão ainda a essa partida. Deixa eu chamar ele, Bruno Braz, para a gente saber como está sendo o dia seguinte a essa vitória pelo lado flamenguista, né? Vamos lá para o Rio de Janeiro. Braz, muito boa tarde para você que esteve acompanhando essa partida em loco, né? A gente já está aqui analisando um pouco do jogo, vamos falar ainda mais, mas como foi acompanhar lá, estando presente no Maracanã, e esse dia seguinte também, né? Qual é o rescaldo desse jogo para o lado flamenguista? Boa tarde, Braz. Boa tarde, Luísa, PVC, Musset. Tem muitos rescaldos, bom, especificamente sobre todo esse ambiente, né? Antes do jogo, ali na véspera do jogo, tiveram manifestações da torcida do Flamengo aqui na CBF, ali na Avenida Ayrton Senna colocaram faixas, enfim, todo um ambiente nessa questão de arbitragem, essa pressão extracampo foi colocada, e mesmo com a vitória do Flamengo por 3-2 ontem, tanto a diretoria como o próprio Felipe Luiz, que o Musset citou, quiseram pontuar e dar uns recados aí para o Palmeiras em relação à arbitragem. O Boto, por exemplo, o diretor de futebol, ele apareceu lá na zona mista, nem era um negócio programado, e acabou também dando uma alfinetada no Flamengo. O mesmo ocorreu com o Felipe Luiz, né? Não é nem muito do feitio do Felipe Luiz esse tipo de alfinetada, mas aconteceu. E, bom, em relação ao que aconteceu em campo, obviamente que deu um ânimo aí para o Flamengo, esses 3 pontos que mantém o Flamengo na briga pelo título da Libertadores, e também pensando no jogo de quarta-feira contra o Racing, jogo de ida da semifinal da Libertadores aqui no Maracanã. E aí, ainda como essa questão do rescaldo e até projetando para frente, teve um ponto a se lamentar bastante aí para o Flamengo nessa vitória por 3-2 sobre o Palmeiras, que foi a lesão do Léo Ortiz, né? O Léo Ortiz, ele se machuca no decorrer da partida. Acho que vocês até depois vão debater um pouco aí sobre a lesão, e logo depois sai o gol do Palmeiras. Teve toda uma questão ali também, mas o fato é que ele já sai de lá do Maracanã de muletas, vai direto para o hospital. O pior não aconteceu, né? Tinha um receio muito grande de que tivesse fraturado ali o tornozelo. Não foi uma fratura, mas foi um estiramento no ligamento do tornozelo esquerdo.
Então, assim, ele já está fora do jogo contra o Racing na quarta-feira, desfalque. E ele e o departamento médico do Flamengo vão tentar de tudo para ele ter condições de jogar na partida da volta. Mas é difícil também, porque a lesão não foi simples. O que é a péssima notícia para os flamenguistas, né? Porque o Léo Ortiz é um pilar da zaga do Flamengo e tem essa curiosidade mesmo que o Braz citou, que o primeiro gol do Palmeiras, ele acontece justamente no momento de uma falha de comunicação ali, quando o Léo Ortiz se machuca, o Flamengo ainda não fez a substituição, né? E aí de quem foi a responsabilidade, quem avisou, não avisou, enfim, ficou ali um pouco mais, quase 2 minutos com 10 em campo e é justamente nesse momento em que o Palmeiras marca o primeiro gol. Agora, Mussete, quero te ouvir sobre esse jogo, né, de uma forma mais geral. Por onde passou essa vitória do Flamengo e essa derrota do Palmeiras também? Ficou na conta dos erros individuais de um lado e do outro, essa letalidade que se cobrava muito do Flamengo, né? O Flamengo cria chances, mas não consegue matar. Ontem teve chance e matou. Para mim é exatamente isso, é um jogo muito grande para se ter os erros individuais que foram tidos. A gente vai falar depois sobre arbitragem, mas Aníbal, Fux, eles vacilam muito nessa partida e outros adversários do Flamengo já vacilaram e o Flamengo vinha desperdiçando esse tipo de chance. O Palmeiras começa bem com aquela imposição que a gente esperava que o Palmeiras tivesse. Eu não esperava o Palmeiras recuado, como tentou fazer lá no River, contra o River no Monumental, foi para cima, começa bem, 3 escanteios cedo atacando, e aí o Flamengo aproveita numa bola aí com 3 passes praticamente, do Rossi pro Pedro, pro Arrascaeta, e faz 1-0, o jogo já começa a ficar mais a favor do Flamengo. Vem esse gol num vacilo gigantesco do Flamengo, um time desse nível, os jogadores tão experientes, não pode deixar 3 minutos desde que o Léo Ortiz sai pro Palmeiras fazer o gol. Não tem como. Tinha várias chances, jogar para fora, fazer falta, Rossi cair. Não tem como o Flamengo levar esse gol, mas muito por conta da vitória, esse lance vai acabar ficando em segundo plano. Eu acho que o grande destaque da partida, além, claro, dos erros individuais acima do normal do Palmeiras, está em Pedro e Arrascaeta. Eu acho que ontem ficou comprovado como os dois não apenas têm que jogar juntos, eles precisam jogar juntos. O Pedro, além de ser decisivo, com pênalti sofrido, gol, assistência, ele marcou muito. A pressão que ele faz no Aníbal diz tudo. Eu acho que ele entendeu o momento fora, entendeu porque o Felipe Luiz, mesmo com tanta técnica dele, o deixava de fora e ele tá jogando como o Flamengo quer, como o Felipe Luiz quer, que é marcando alto, pressionando, brigando. Tecnicamente nunca se duvidou do Pedro, mas com essa vontade aí não tem como. Ele é centroavante para a seleção brasileira, então Arrascaeta e Pedro decidiram. Que jogo desses dois, né, PVC? Os dois aparecendo demais. E o Pedro, né? Ele dá uma assistência, sofre o pênalti e ainda faz um gol. É o cara do jogo, realmente. Eu acho o cara do jogo. E o De Arrascaeta assumiu a liderança do... O De Arrascaeta, nesse momento, é o cara do campeonato. Ele é o artilheiro do campeonato empatado com o Caio Jorge e líder de assistência sozinho. Então, o De Arrascaeta é o cara do campeonato. Ninguém deu mais gol e não mais passe para o Flamengo fazer gol. E é o melhor ataque do campeonato. Aliás, o Flamengo tem o melhor ataque e a melhor defesa. E outros dados são absolutamente impressionantes. E é louco que ainda assim não é líder, né? Não, porque os outros dados são absolutamente impressionantes. Que são, o Palmeiras é o melhor mandante empatado com o Flamengo. O Flamengo é o maior visitante, é o melhor visitante empatado com o Palmeiras. E aí você tem, como o Palmeiras tem o mesmo número de pontos como mandante do que o Flamengo, só que tem 11 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, então 35 pontos. O Flamengo tem os mesmos 35 pontos, mas com 10 vitórias e 5 empates. E é aqui que está a diferença. Sim, nessa vitória a mais. O Flamengo está invicto em casa, o que significa uma derrota a menos, mas o critério de desempate é uma vitória a mais. Que dá liderança ao Palmeiras nesse momento. Que é exatamente em casa, onde o Palmeiras era pior do que o Flamengo até pouquíssimo tempo atrás. É que o Palmeiras emendou uma sequência de vitórias em casa que vai ter que confirmar contra o Cruzeiro na semana que vem. É por isso que a pergunta da nossa enquete é tão difícil de responder, hein? Quem vai ser o campeão? Tá muito igual, gente. Tá muito igual. Para o campeonato, do ponto de vista do equilíbrio que a gente sempre quis, é extraordinário o que está acontecendo. O que é assustador do que está acontecendo é a incapacidade que a gente tem para olhar para esse campeonato, que é o de mais alto nível técnico da história, e ficar discutindo que é o de maior número de erros de arbitragem da história, sendo que não é. Não é. Se 2005 foi decidido por 11 jogos anulados, o Internacional está tentando revisar o campeonato, que eu sou contra, não tem que dividir título.
O Corinthians foi campeão porque foi campeão, tinha que anular os jogos, azar. Foi o que teve que acontecer. Em 2012, o Atlético dizia que o campeonato estava manchado. Em 2015, o Atlético do Levir, o Levir dizia que o campeonato estava manchado. Em 2020, o Internacional reclamou da expulsão do Rodinei. Então, cara, assim, não é. Não é. O campeonato que está manchado a favor do Palmeiras teve 2 lances de pênalti discutidos, um a favor do Flamengo no Allianz Parque e outro a favor do Flamengo no Maracanã. Então, que campeonato manchado a favor do Palmeiras é esse? Que teve 2 vitórias do Flamengo em 2 jogos contra o Palmeiras, com 2 jogos, com 2 lances discutidos de arbitragem. Eu não estou dizendo que foram erros. Não estou dizendo que foram erros. Estou dizendo que são 2 lances discutidos. Então, vamos parar, cara. Vamos ter um pouco de maturidade. O que o Boto fez ontem foi muito absurdo. Já estão a reclamar. Não ouvi ainda, mas já estão a reclamar. Você não ouviu que está falando do quê? Não ouviu, espera ouvir. Ora, a sonora do Boto é absolutamente irresponsável. Eu não ouvi, mas já estão a se queixar. Ora, não tem responsabilidade nenhuma nisso. Tá achando que está o quê? No apito dourado de Portugal? Onde é que está? Tá dizendo o quê? Alguém disse que essa sonora é colonizadora? Alguém falou isso? Como se falou do Abel tantas vezes? É um absurdo. Não ouvi ainda, mas já estão a se queixar. Se não ouviu, como é que sabe, Spa? Ora. Vamos ouvir o que o Boto falou, então, depois da partida? A tela aí, ó. Vem uma arbitragem normal e eles já estão reclamando. Sem casos, ele diz. A frase textual é importante. Vem uma arbitragem sem casos e já estão a se queixar. Agora, se não ouvi, mas já estão a se queixar. Se não ouviu, o que é que está a dizer? O que é que está a dizer, pá? O que é que está a dizer? Está a dizer do que era o Luiz Felipe Vieira com o Pino da Costa? Tu pensas o quê? Que não se sabe do que se passou em Portugal aqui, pá? Que estava lá na luz, no pós-Pinto da Costa, no pós-Apito Dourado? Tu pensa que ninguém leu Eu, Carolina? Ou que não sabemos o que se passou com o Benfica, com o Porto, com o Pinto, na época do Pinto da Costa? E tu estavas do outro lado, ok? Estavas no Benfica? Ok, as pessoas conhecem a história. Estás a fazer a mesma coisa aqui, que é gritar mais alto. E não é a primeira vez, né? Ele já deu declarações muito fortes, levantou suspeitas sobre o campeonato inteiro, levantou suspeitas sobre a lisura de todo um campeonato e foi um personagem central que contribuiu para todas essas teorias da conspiração que são criadas, né? Para todas essas ilações sem provas alguma que foram criadas. Depois... Ele foi denunciado. Não, Braz, só uma coisa importante. Quando foi lá em julho, veio ele depois reclamar que tinham publicado o que ele falou. Não foi o que aconteceu? Isso eu não me lembro. Ele reclamou do que foi publicado? Do que foi publicado na boca dele, porque achou que não iam falar. Ora... do Pedro. do Pedro. No print do Pedro. Ora, falamos o que pudemos falar, sim. Pá. Ou falamos o que já ouvimos dizer, pá. Ou vamos ouvir, não ouvi, mas já estou a se queixar. Mas não ouvi. Tu disseste que não ouviste. E foi outro tipo de caso, né? Mas o Boto expôs o jogador de uma forma que não pegou nada bem, né? Inclusive o Pedro ficou muito chateado naquele episódio. O Flamengo venceu por mérito do Flamengo. Ponto. Um campeonato, a gente tem campeonatos discutidos desde sempre. Desde sempre. Desde a torcida do Atlético reclama do Aragalo em 80, a torcida do Internacional reclama do caso Edilson, da máfia do apito em 2005, com razão. E não de ter perdido o campeonato, mas a questão do Edilson foi o maior escândalo, picaretagem da história do Brasil. Esse sim, roubado, comprovado, investigado. Não, mas retiraram os 11 jogos por quê? Não, digo assim, desse tipo de arbitragem, você tem provas para questionar. Tanto que ele, né... Nós temos aqui um compromisso de todas as pessoas sérias e nobres deste país do futebol. Que é as pessoas sérias e nobres trabalharem com nobreza.
com nobreza em busca de uma solução de um problema que todos nós conhecemos, que é um problema da arbitragem, que causou reclamações do Internacional em 2005, do Atlético em 2012, do Atlético em 2015, do Flamengo neste ano, do Internacional em 2020. Sempre houve, né? Ou ninguém vai se lembrar que o Internacional reclamava do caso que os comentaristas de arbitragem na época achavam que não era para o Rodinei ser expulso. E é um lance discutido, como é um lance discutível o de ontem do pênalti. Não estamos aqui a dizer que houve um roubo nem nada disso. Não se trata disso. Estamos aqui a cobrar responsabilidade das pessoas que precisam dar responsabilidade no trabalho delas. E isso não é só do lado do Flamengo, né, gente? Claro. Isso aí é geral, porque todos os clubes agem assim. Quando são beneficiados, ficam quietos e quando são prejudicados, falam. O Palmeiras também faz isso. Ontem o Gomes falou do árbitro também, a gente já vai ver a declaração. O Abel faz isso com bastante frequência, o auxiliar dele, o João Martins, já falou sobre sistema. Então, não é só o Flamengo, né? Todos os clubes fazem isso, inclusive o lado palmeirense também. É importante a gente pontuar isso. Para a gente continuar, a gente falando, né? A gente está dando a repercussão antes do fato, a gente vai mostrar os lances, então, que causaram bastante polêmica, né? Teria sido um pênalti ali na visão dos palmeirenses do Jorginho em cima do Gomes, logo no início do jogo. E também há uma discussão sobre uma possível falta do Pedro no Fux, no lance que dá origem ao pênalti, que depois ele comete o pênalti e aí o Flamengo faz 2-0 na cobrança do pênalti, né? Mussete, queria te ouvir sobre todo esse debate aqui e também sobre esses lances especificamente que hoje, né, ganharam muita repercussão. Desde ontem, na verdade. Lu, primeiro sobre as reclamações, depois sobre os lances, eu acho que a gente precisa dar menos moral para quem reclama de arbitragem, sabe? Eu acho que em geral, tá? Não tô falando de primeira. Eu acho que a gente dá muito espaço e são as mesmas reclamações. O Abel Ferreira contra o São Paulo não tinha visto os replays. Agora ele tem todos os lances na cabeça. O Abel Ferreira começa a entrevista falando, não vou falar de arbitragem. Eu tava vendo a entrevista e falei, nossa, finalmente vai falar de jogo, não vai... Não, ele vai falando durante, ele dá seus recados, fala que o jornalismo tá contra ele. Vamos o Felipe Luiz, que é o cara todas as perguntas são sobre isso, né? Mas todas as perguntas são sobre isso. Mas, PVC, se o Abel chega e fala, eu não quero falar sobre arbitragem hoje, na segunda pergunta não tem mais. Não, se você não responder, ok. Mas a primeira pergunta é arbitragem, a segunda é arbitragem, a terceira é arbitragem também. Eu concordo com você. Eu só estou dizendo o seguinte, o que é que nós estamos pautando? Tem uma responsabilidade nossa também. Nós estamos perguntando sobre isso, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então, mas na primeira pergunta, ele diz que não vai falar. Na segunda, ele fala tudo, a terceira vai ser sobre isso. E o Abel sempre fala de arbitragem. E quando convém, ele fala de um jeito, quando não convém, ele fala de outro. De acordo. Então, ele é um personagem fundamental. Fundamental do processo, que tem respostas diferentes de acordo com seus interesses. Acho que o pecado dele, neste caso, é o jogo do São Paulo. É o jogo de São Paulo. Ontem ele não esperneou loucamente pelo suposto pênalti do Gustavo Gomes. Ele não esperneou loucamente sobre isso. Ele falou sobre o lance do empurrão no Fux, que também não configura. O Palmeiras nem tá reclamando tanto do empurrão do Fux, que o Fux tinha que ter ficado em pé. Eu acho que ele falou sim, você tem razão que ele falou. Mas se a gente pergunta, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e quinta pergunta são sobre o pênalti, uma hora você vai falar. O pecado mortal do Abel é não ter visto o pênalti no Tapia no jogo de São Paulo. E ontem ele viu, né? Mas ontem ele falou na segunda e terceira quando foi insistentemente questionado. Acho que entre Abel e Boto ontem, quem pisou na bola veementemente foi o Boto. Foi o Boto. Ao dizer que não ouvi, mas já estão a se queixar. Mas não ouviu. Se não ouviu, não fala, cara. Ouve primeiro. É que eu acho que isso acontece com frequência para os dois lados. Sim, assim, por todos os lados. 20 lados. Exato, Tem 20 lados. Como cantaria o Titã. E o Palmeiras usa muito dessa narrativa como também. Como cantaria o Skank, também. Tudo tem 20 lados. Sim, é verdade. E o Palmeiras usa muito dessa narrativa também, né? Foi o João Martins que falou que havia um sistema. Ontem o Gomes falou que o árbitro, que ele tem uma soberba, que ele não se incomoda com o sucesso do Palmeiras, né? Falou. Ele falou uma coisa importante que é sobre ter desligado o sistema de som, que a CBF já disse que não tem sistema de som para desligar. A gente vai ver isso agora. Vamos ver o áudio do VAR agora, para a gente analisar um pouco melhor esse lance?
Segura o pau aqui. Direto na área. Goleiro. Ataque. Pode jogar, também pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que empurra. Aguarda, Wilton, aguarda. Para esse empurrão aqui. Tá? Para lá. Ok. Calma, Gomes. Calma. Eu não vou autorizar. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar. Pode ficar tranquilo. Ok, solta em velocidade. Não vai ter. Tem velocidade Agora sim, não vai. Pela 3 também, tá? Pode ficar tranquilo. Pela 7 primeiro. Vai rogar, por favor, vai. Já Pela vem. 10. Vai lá. Ok. Vai lá. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Não Perfeito. tem esse impacto. Que não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando Pode toda hora. seguir. Existem dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. Aqui. O lance mais reclamado pelos palmeirenses do empurrão do Jorginho no Gomes. Ô, Braz, indo pelo lado do Flamengo, né? Como é que o Flamengo encarou essas reclamações? A gente já ouviu o Boto, mas também tem outros personagens, né? O Felipe Luiz também veio a público dizer, né, que se tem um lado que não pode reclamar é o Palmeiras. Como que o Flamengo viu essas reclamações por parte do lado palmeirense? O Flamengo, curiosamente, onde eu fico lá no Maracanã, né, na tribuna de imprensa, logo atrás, né? Tem 2 andares ali de tribuna de imprensa no Maracanã, tem o 4º andar e o 5º. Eu gosto de ficar mais no 5º, o Igor fica mais no 4º, ele prefere o 4º. No 5º, atrás, logo atrás da gente, ficam as cabines de TV. E numa das cabines, geralmente, também fica a diretoria do Flamengo, e o Boto estava atrás de mim aqui, junto com outros integrantes da diretoria, comissão técnica, e ele a todo instante se mostrou incomodado com algumas marcações da arbitragem. O Flamengo questiona muito faltas no Arrascaeta, que o árbitro não deu, e na declaração de quem falou após o jogo, eles entendem que não foi pênalti do Jorginho no Gustavo Gomes. Mas eu vi ali nos corredores, eles reclamaram muito de faltas no Arrascaeta que o árbitro não teria dado, enfim, algo que o Flamengo já vem reclamando já com certa recorrência, que é essa questão de os árbitros estarem picotando muito os jogos do Flamengo, inclusive antes do jogo, não só do jogo contra o Palmeiras, mas nos jogos mais recentes o Flamengo tem divulgado a arbitragem, né, em suas redes sociais, e a outra imagem que vem do lado dos dados da arbitragem é sempre a hashtag deixa a bola rolar, né? E muita gente interpretou que o Wilton foi nessa linha de deixar a bola rolar, de não marcar qualquer falta, enfim. E aí a interpretação do Flamengo é que o Wilton seguiu um padrão, né, de não dar qualquer falta. Diga, PVC. Eu acho bem discutível o lance do pênalti. Acho bem discutível. Não vou dizer que é pênalti. Agora, eu vou tentar mostrar uma imagem aqui só, que é a seguinte. Vou fazer uma sugestão ao departamento de marketing do Flamengo. Porque assim, perdão, derrubei o microfone. Olha aqui, para qual câmera eu vou? Para essa daqui, para um? Para um ou para geral? Gente, para onde vai o PVC? Ou para ter? Para um, vai para um, PVC. Tá, olha aqui. Vê se dá para ver isso aqui. Enxergar. Corta para um, minha gente. Um pouquinho mais para baixo, PVC. Para a esquerda, PVC. Aí. Ó, a única coisa que eu estou dizendo é o seguinte, ó. Eu não tenho certeza se foi pênalti não, tá? Mas quando você disse que o braço é de referência não é. Ou então a gente vai fazer um uniforme 3 para o Flamengo, que vai ser o uniforme vermelho com o símbolo preto do Senhor Incrível, que vai ser o Homem de Borracha. Porque para ser braço de referência aqui, não estão brincando, né? Eu acho que a comunicação é que está errada. Eu acho que o Gomes pode estar saltando antes, pode ter um monte de coisa aqui nesse lance, mas braço de referência... A comunicação do VAR é péssima. Como dizer assim, pisou no braço, no pé, o Alan pisou no pé, mas não foi pênalti porque não teve impacto. Aí você fala assim, não, mas é só o braço de referência, mas o braço está esticado. Que referência da onde? Que referência? É o Homem de Borracha? Então, assim, vamos fazer o uniforme do Flamengo vermelho com o Senhor Incrível no peito, porque o Homem de Borracha tem referência esticando o braço desse jeito. Eu não sei se foi pênalti, não estou discutindo isso. Eu estou dizendo só assim, braço de referência, com os dois braços esticados, referência que não é.
Sim, entendo o que você disse, Ô, PVC, não estou fazendo ilações aqui, mas você acha que toda a pressão que foi feita durante a semana, toda a reclamação por conta ainda daquela do clássico Palmeiras e São Paulo, sobre a questão do antidoping, que o Flamengo vai lá e solta uma nota, todo esse burburinho pode ter pressionado a arbitragem para só marcar um pênalti para o Palmeiras se for assim, escandaloso? Eu acho que sim, mas a minha preocupação não é essa, Luísa. A minha preocupação é a seguinte, vou voltar a dizer o que eu disse agora há pouco. Ou a gente para, ou não precisa ter campeonato. Ou a gente para de desconfiar da arbitragem em primeiro lugar, esquece se foi lance de pênalti ou não. O Flamengo ganhou porque mereceu. Ponto, parágrafo. Pressão sobre a arbitragem, teor da aspa do Boto. Que para mim a entrevista do Boto foi uma catástrofe do ponto de vista tirando o ponto de vista da pressão, foi uma catástrofe.